Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos estudar um tema que tem intrigado muitas pessoas por séculos. E esse assunto é os 7 dias da criação. Será que a Terra foi organizada em 7 dias de 24 horas? Ou será que as escrituras elas estão falando de grandes períodos de tempo que ainda nós não conhecemos? Quando lemos o relato da criação no livro da Bíblia, lá em Gênesis, encontramos a declaração do Senhor que fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas, quando lemos o relato da criação no livro de Abraão, percebemos algo muito interessante. Ali, o texto mostra que a terra ela foi organizada em etapas diferentes. E isso nos ajuda a entender que a criação aconteceu por períodos de preparação. O presidente Joseph Fielding Smith, por exemplo, ele explicou: não é necessário entender os dias da criação como os dias de 24 horas. Esses dias representam períodos de tempo. E isso vocês podem confirmar no livro de Doutrina de Salvação, volume 1, na página 76. Outros líderes da igreja também ensinaram algo semelhante. O elder James E. Talmage, por exemplo, que é do Quórum dos 12, ele explicou que os dias da criação representam períodos de atividade e não necessariamente dias literais de 24 horas. De maneira semelhante, o elder Bruce R. McConkie, do Quórum dos 12, ele ensinou que o relato da criação não deve ser interpretado de forma literal, pois cada dia representa um período de preparação. Isso significa que os 7 dias da criação não devem ser entendidos como dias comuns, como nós conhecemos hoje. Eles representam grandes períodos de organização da Terra. Cada etapa envolve processos detalhados e um planejamento muito cuidadoso, mostrando que o Senhor trabalha de maneira ordenada e progressiva. Agora, existe um detalhe muito interessante no próprio relato das Escrituras. Lá, muitas pessoas acreditam também que os 7 dias da criação foram dias literais de 24 horas. Mas, quando analisamos o relato com atenção, percebemos um ponto importante. E esse ponto importante é esse: o Sol, que é o astro responsável por marcar os dias e a noite na Terra, só aparece no 4º período da criação. As Escrituras, elas dizem o seguinte: e disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos e para dias e anos. Isso significa que o Sol, ele passou a servir como referência para marcar os dias e os anos somente a partir desse momento. Então surge uma pergunta muito importante, que é: se o Sol ainda não havia sido colocado para governar o dia e a noite nos primeiros períodos da criação, como seria possível medir dias de 24 horas nesse período que o Sol não existia? Esse detalhe mostra que o termo dia, nos relatos da criação, pode representar períodos de tempo muito maiores do que um dia comum. Períodos em que a Terra foi sendo organizada e preparada gradualmente para receber a vida. Quando a Terra começou a ser preparada para a vida, ocorreu algo essencial: a organização da atmosfera.
A ciência, por exemplo, mostra que a atmosfera da Terra possui elementos fundamentais, como, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio e vapores de água. Esses elementos permitem que a vida possa existir nesse planeta. Mas, para que tudo funcione corretamente, é necessário um equilíbrio extremamente preciso, temperatura correta, por exemplo, pressão adequada e proporções químicas muito específicas. Se qualquer um desses detalhes fosse diferente, a vida, como conhecemos aqui na Terra, não poderia existir. O Senhor realiza tudo com perfeição, mas no ponto de vista dos cientistas, cada etapa dessa envolve processos complexos e planejamentos detalhados. Isso nos ajuda a entender que a preparação da Terra não poderia acontecer simplesmente de um dia para o outro. Agora, pense um momento comigo. Se a composição da atmosfera fosse diferente, será que a vida humana poderia existir aqui e agora? Com o passar desses períodos de preparação, surgiram as plantas e as árvores, depois vieram as criaturas marinhas e as aves. Mais tarde surgiram os animais terrestres e, finalmente, para coroar tudo, ocorreu a criação do ser humano. As Escrituras dizem, no livro de Gênesis, que criou Deus o homem à sua imagem. O presidente Russell M. Nelson, do presidente da igreja, também é médico e cientista. Ele ensinou algo muito interessante ele disse: o estudo das maravilhas da ciência aumenta minha reverência pelo Criador. Isso mostra que ciência e fé podem caminhar juntas. Quando estudamos a criação com atenção, muitas vezes passamos a perceber ainda mais e mais coisas grandiosas da obra do Senhor. Agora vamos refletir juntos sobre uma pergunta muito importante. Se a Terra foi preparada com tanto cuidado, qual será o propósito de nossa vida aqui, agora? Quando entendemos que os dias da criação representam períodos de preparação, o relato das Escrituras se torna ainda mais claro. A terra, ela foi preparada cuidadosamente para receber a nós como nossa vida aqui. Nada aconteceu por acaso. Tudo faz parte de um plano preparado pelo Senhor. Talvez essa seja uma das grandes lições da criação. Quando olharmos para o universo, para a Terra e para a vida, começamos a perceber que não estamos aqui por acaso. Existe um propósito, existe um plano, e cada um de nós faz parte dele. Que essas reflexões sobre a criação nos ajude a olhar para o mundo com mais reverência e também a valorizar mais o propósito de nossa vida aqui nessa terra. Muito obrigado por poder compartilhar essas reflexões com vocês. Nos reencontraremos na próxima aula de Os Mistérios do Conhecimento. E até a próxima. Muito obrigado pelo tempo de vocês.